Nós estamos, a partir de hoje, começando uma jornada, e é uma campanha mesmo, uma campanha de crescimento. São 3 semanas, são 3 domingos. Algo que Deus colocou no meu coração, para estarmos juntos como povo de Deus. Você vai perceber que há uma conexão dessas mensagens com aquelas que nós temos pregado, ministrado. Hoje, então, entramos, depois de bases que tivemos nos domingos anteriores, nós vamos entrar na campanha Materialize a Sua Fé. Materialize a sua fé. E vamos ter como base, no dia de hoje, Hebreus capítulo 11, os versículos 1, 3 e 6, para nós sermos objetivos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 3: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos mais um pouquinho. Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti que o entendimento venha aos nossos corações de uma forma muito específica, que a Tua palavra venha a ser iluminada pelo Teu Espírito e possamos ouvir não somente com os nossos ouvidos físicos, mas também com os nossos ouvidos espirituais, e possamos ser edificados no entendimento da fé e de como fazer com que as coisas que estão no invisível venham ao ambiente que se vê. Que possamos aprender a materializar a nossa fé. Que assim seja, em nome de Jesus. Tudo o que se vê foi feito pelo que não se vê. Todas as coisas, tudo que nós vemos, temos contato, foi feito do invisível. E como que isso veio do invisível para o visível? Pela palavra de Deus, como nós vimos ali no versículo 3. As coisas que se veem são formadas por aquilo que é invisível. E a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus formou todas as coisas, e é dessa forma então que aquilo que está no abstrato se torna concreto. Estamos falando aqui de uma fé sobrenatural. Nós não estamos falando de uma fé humana, porque também tem a fé humana. Por exemplo, você já construiu alguma coisa? Você já pensou em criar uma peça na costura? Você já montou alguma coisa no Lego? Você já desenhou? Pensou primeiro. Estava no campo invisível, estava no campo dos pensamentos. E você então pensou em construir, pensou em costurar, pensou em desenhar, pensou em fazer algo. Isso estava no campo invisível. E aí então, você, por ter uma confiança de que aquilo poderia ser existente, ser criada, você começou a fazer, de alguma forma você então desenhou, utilizou aquilo que estava em suas mãos para trazer aquilo à existência. Não é verdade? Isso é a fé humana. Agora, estamos aqui entrando num campo das coisas espirituais. E é nessa caminhada que nós vamos começar hoje. Por quê? Por que 3 domingos? Por que 3 semanas? Porque são 6 pontos que nós vamos ver. Hoje nós só vamos falar nos 2 primeiros. Só nos 2, que são o ponto de partida, que são a base para nós então nos alimentarmos do que as Escrituras dizem, entendermos como colocar essa fé de uma forma prática e então materializar aquilo que está no campo invisível e trazer para o visível. Só que muito além
da perspectiva humana, da perspectiva de Deus. Todo o mundo visível é sempre criado primeiramente no invisível. E quanto mais a gente vai aprendendo a materializar aquilo que é espiritual, através de uma fé crescente, aí então nós começamos a experimentar mais e mais da presença de Deus e das recompensas que vêm disso. Está lá em Hebreus capítulo 6, pode deixar ali. Porque é através da fé, crendo que Deus existe, que Ele age, então também sabendo que tem resultado, que tem recompensa, nós somos alimentados na nossa fé, crescemos nela e vamos tendo essas experiências sobrenaturais. E sobrenatural é aquilo que é além do natural, é aquilo que está além das suas forças, além da tua capacidade, aquilo que só Deus pode fazer. E é nesse campo que a gente vai, não naquilo que está nas suas mãos para fazer, mas aquilo que vai além de você. Então é nessa jornada que nós vamos nessas 3 semanas. Materialize a sua fé. E essa chave já foi liberada por Jesus para mim e para você. E eu quero lembrar Marcos 11, versículos 21 a 24. Marcos 11, 21 a 24. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, Jesus está falando, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus mente? Sim ou não? Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E Jesus não mente. Quem aqui já moveu um monte com o poder da sua fé? Diga eu. Vocês já moveram um monte? Me ensina então. Porque eu nunca movi um monte. Ah, um monte de coisa. Ah, saiu pela tangente. Ah, tá bom. Então tá bom. Tá bom, vamos melhorar então. Quem aqui já moveu uma montanha com o poder da sua fé? Diga eu. Então todos nós precisamos crescer nesse entendimento aqui do que Jesus diz. Não é verdade? Eu já tive a oportunidade de mover o osso com o poder da fé no meu pé. Eu quebrei o pé pela 4ª vez e foi no outro pé, no pé esquerdo, que na época eu era atleta, estava contando isso para o meu primo. E tinha feito a cirurgia no pé direito e deu mesmo um problema no pé esquerdo, só na época eu não podia fazer cirurgia, não tinha condições, que era muito cara. E eu tinha recém-convertido e eu comecei a orar a Deus e criei que aquele osso ia se juntar. 5º metatarso do pé esquerdo. Doía quando eu começava a correr. E eu comecei a orar, falei, não tem condição de fazer cirurgia, só tenho Deus mesmo. Eu só comecei a buscar e crer, doía. Aí doía menos, depois eu até esqueci que estava doendo. E eu tenho essa radiografia até hoje lá com o ossinho fissurado e nunca mais senti dor. Jesus colou o osso, moveu o osso, calcificou. Amém? Nós temos vários testemunhos de cura aqui. Então, que nós possamos exercer essa nossa fé e aprender a materializar essa fé, porque eu creio que se Jesus falou isso aqui, nós temos muito para crescer. Podemos avançar, pelo menos ir além daquilo que temos hoje, não é verdade? Lembram-se da palavra na semana passada, acrescentando a nossa fé, conhecimento, domínio próprio e perseverança, né? E tendo essas coisas, nós não seremos nem improdutivos, nem inoperantes, nem frutíferos. Lá em 2 Pedro capítulo 1. Temos que crescer, temos que ter essas qualidades crescendo em nós. Por isso eu quero ainda estimular você novamente, persevere na leitura da palavra. Isso é uma aplicação prática daquilo que nós pregamos. Persevere, tenha domínio próprio para dominar o seu horário, dominar a sua vontade, para que você cresça em fé.
Tudo isso é para acrescentar a fé. E hoje, agora, a partir de hoje, estamos falando da fé. Para crescermos nela e aprendermos a materializar essa fé. Porque a fé, Mateus, o versículo 1 lá de Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando. E a convicção ou prova das coisas que nós não estamos vendo, mas vendo com esses olhos aqui. Agora vamos entender, vamos entrar aqui nessa chave que já foi liberada por Jesus, entendendo que se ele falou isso em Marcos 11, nós podemos avançar, podemos cada vez mais crescer em materializar essa fé, enxergar com olhos espirituais aquilo que os olhos naturais não veem, e então aprendermos a fazer com que essa fé, que ainda está no campo abstrato, ela venha se materializar no campo visível. Isso em várias áreas da nossa vida. Mateus 17, 20 diz assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Presta atenção no princípio agora. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. E eu não sei de que forma você está recebendo essa palavra agora, talvez com uma incredulidade, poxa, mas isso não é para mim, isso é para você sim, e eu te convido a dar uma treinada. Quando você vê uma montanha, em nome de Jesus, move um pouquinho para lá. Você já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Eu nunca vi ainda movendo, mas eu creio que uma hora eu vou ver. Eu ia falar aqui quando eu tiver com o cabelo branco, mas nem dá mais, porque o cabelo já está branco. Não vi esse monte assim, mas como a minha esposa falou, já vi um monte de coisa acontecendo. Para a gente praticar a nossa fé, que você seja aceso na sua fé nessa noite. Que você veja coisas sobrenaturais acontecendo, saia da normalidade, porque essa chave, essa condição já foi liberada para você. Agora vamos entrar nos dois pontos, entendendo que por meio da fé nós podemos ver coisas sobrenaturais acontecendo, coisas que não estão dentro da nossa capacidade, do nosso poder. Pode ser coisas na sua vida pessoal. Fé é certeza do que não se vê fisicamente. Fé precisa estar vivo na sua mente. Porque, deixa lá o versículo 1, Mateus, se a fé é certeza daquilo que nós esperamos, agora vai comigo aí. Se a fé é certeza daquilo que a gente está esperando, ela existe aonde agora? Aonde que existe? Na sua mente. Se você está esperando alguma coisa, o que você está esperando agora? Existe uma imagem, uma pintura aí no seu pensamento. E a fé é a certeza de que aquilo que está no campo dos seus pensamentos, isso já aconteceu no mundo espiritual, e então você tem a certeza que mesmo que ainda esteja no campo abstrato, isso vai ser visível em algum momento, por mais que você ainda com seus olhos naturais não esteja vendo, amém? É certeza, é convicção das coisas que nós estamos esperando, e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Então, nós precisamos ter a primeira coisa muito bem fixada sobre a fé. Para materializar a fé, nós precisamos formar a imagem mental certa. Isso é chave. Isso é a primeira chave das 6 que nós vamos estar nessas 3 semanas. E eu percebo claramente, eu vejo muito isso acontecendo. O que acontece? Pessoas com muito tempo de conversão. Eu percebo nas conversas, eu percebo nas ações, que a imagem certa não está formada na mente. A imagem correta não está consolidada no campo dos pensamentos. E por isso a fé não é materializada, por isso as coisas não acontecem. Porque essa imagem mental, ela precisa estar fundamentada
nas verdades eternas. Essa imagem mental, ela precisa estar fundamentada naquilo que já foi decretado no mundo espiritual. Eu estou provocando vocês aqui nessa palavra. Eu sei que tem várias interrogações aqui. Eu estou vendo aqui interrogação assim, ó. Tem umas cabeças aqui, e agora? Como é que é isso? É isso mesmo. Essa é a intenção dessa mensagem nessa noite. O que acontece muitas vezes, por exemplo, nas atitudes pessoais. Aí acontece uma situação lá que... do caráter, principalmente. Vamos abordar na questão do caráter pessoal. Tem muitas coisas que precisam mudar em você. Aí eu pergunto para você... naquilo que precisa mudar na sua atitude, no seu caráter, naquilo que precisa ser transformado hoje, nesse momento. Temos falado muito sobre isso. Naquilo que você precisa crescer hoje, você está com foco no seu problema ou você está com foco aonde você precisa chegar? Na condição que você precisa estar. Eu sou irado. Eu sou pavio curto. A pessoa fala, eu preciso crescer no domínio próprio, é verdade, 2 Pedro, capítulo 1 ali, versículo 5, eu preciso acrescentar o 4, preciso acrescentar a minha fé, domínio próprio, eu sou assim, eu preciso crescer e tal. Você está dando foco na sua limitação, no seu problema, ou você está dando ênfase em como você tem que estar? Quantas vezes você já se visualizou agindo da forma certa? Vendo você... tendo atitudes de autocontrole, tendo atitudes de domínio próprio, você tendo atitudes diferentes, porque é lá que você precisa chegar. E a grande maioria das pessoas não faz isso. Não projeta na sua mente pela fé aonde que precisa chegar. O que você precisa vencer hoje? Qual é o gigante que você precisa vencer? Você vê o gigante na sua frente ou você vê a vitória depois? Davi, ele tinha um gigante na frente dele, ele estava vendo, vou acabar contigo. E o nome do Senhor, ele estava olhando lá na frente, o nome do Senhor dos Exércitos vai ser exaltado. E as aves vão comer a tua cabeça. Estava olhando na frente, não estava olhando o tamanho do gigante. O que você tem visto? Qual é a imagem mental que vem na sua mente com relação a cada uma dessas situações que você precisa vencer? Estou falando agora sobre você, as suas áreas. Talvez seja pior ainda, talvez você nem esteja de forma clara discernindo as áreas que precisam dessa transformação. Então, nessa noite, é o momento de dar um reinício, um start novamente numa pegada de cura pessoal. Mas agora com uma outra dinâmica, olhando aonde você quer chegar. O que a palavra de Deus diz sobre as áreas tuas de fragilidade, sobre as áreas de dificuldade, sobre gigantes que você tem aí com relação aos seus desejos, suas vontades. E sabe qual é o grande problema que muitas vezes vem, que aí eu vejo que 90% tem, que é a imagem clara na sua mente com relação à atitude correta a fazer baseado na palavra, ela não está formada na cabeça. Foi lá, o meu patrão pegou no meu pé, estava lá me perseguindo, perseguição, está lá me perturbando e tal, pega no meu pé e coisa arada, aí você concentra no problema, você concentra que ele está te perturbando e eu vou acabar me estourando, eu vou pedir a conta e tal, quer dizer, vocês não estão caminhando na fé. Aí no aspecto seu, pessoal, você está vendo que você está perdendo o domínio próprio, você está ficando irado, irritado. 90% nem percebe isso. Age na carne, age no campo natural. Mas eu estou aqui considerando que você é espiritual e você se ligou nisso. Peraí, mas a carne fala alto. E a vontade real é de reagir ali, falar, fazer alguma coisa baseado na carne mesmo. Aí o que acontece? Você precisa ativar na sua mente a imagem correta sobre você. 98% não fazem isso. Como seria você, conforme o que a palavra diz? Você visualiza você agindo daquele jeito? Você visualiza você fazendo a coisa certa? Você visualiza você
lá na sua mente você visualiza você recebendo aquilo e tendo compaixão pela vida do teu patrão? Você visualiza você levando numa boa, tá bom, vou fazer o melhor. Você visualiza você fazendo mais ainda do que estou te pedindo? Você visualiza você sendo o melhor funcionário? Não, você se atém aos problemas. E aqui está um segredo. Você lançar a sua mente, se você vai sair daqui nessa noite, hoje, em nome de Jesus, diferente. O Espírito Santo vai estar lembrando você dessas coisas. Que você projete sempre o que a palavra de Deus diz sobre como você deve agir. Que você não haja na carne. Qual vai ser a tendência sua? Tentar se defender, arranjar argumento. Aí você não está agindo pela fé, você não vai alcançar desse jeito o melhor de Deus. Experimentar do melhor que Deus tem. E aí vai ficar patinando numa área. Acontece muito nos casamentos, né? A gente precisa crescer nos casamentos. Como que a sua esposa gostaria que você fosse? Você visualiza você? Tem um negócio que existe uma distância gigante, eu consigo enxergar, ainda fica pequenininho sim ainda, mas aqui essa imagem na minha mente vai crescer. Eu fazendo comida. A imagem está lá, está projetada. Eu tenho dificuldade de ver ainda. Eu lá na panela fazendo... Eu faço tapioca. Crepioca, faço crepioca também. E eu me visualizo porque eu preciso crescer nisso. A imagem está pequena, mas ela vai crescer. E eu quero fazer ela... E minha esposa diz, amém, aqui na minha frente, cheio de testemunha, Jesus. Tá vendo? Eu estou aqui confessando, estou aqui me abrindo para vocês. Podia falar de outra coisa, mas estou falando de mim. Né? Por quê? Porque eu sei que ela gosta. É difícil para mim, para você talvez seja fácil, mas para mim é um gigantão. Sabe? Porque eu tenho outro perfil. Mas eu quero, e faço aquela imagem mental e falo, Jesus, me ajuda, porque eu quero agradar minha esposa, eu quero que ela se sinta amada. Mas isso é um gigante para mim, para parar, para ver receita, isso não. Um dia eu fiz foi o quê? Um macarrão, arroz. Não lembro o que era, se foi um macarrão. Não, foi arroz que é mais fácil. Fiz um arrozinho, botei um negocinho lá e... faz um tempinho já. Amor, vai devagar, amor. Ela está ali, faz tempo. Eu vou ter que correr atrás do prejuízo. E assim vai. Então eu estou abordando uma situação, tem outras mais assim, que pegam mais, né? Por exemplo, no relacionamento conjugal. Quando... Eu casei, eu queria ter uma família abençoada, só que tinha muita coisa que eu não sabia como fazer, eu visualizava o que a palavra de Deus dizia. E então eu quis perseguir aquilo, eu me visualizava daquele jeito, eu tenho que ser um marido assim, amoroso, ser menos isso, ser mais aquilo e tal, visualizando eu daquele jeito, apesar de ser algo muito distante da realidade no momento. Então a primeira coisa é você fazer uma imagem mental certa de como que você deve ser, daí você tem que mergulhar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dar os parâmetros corretos. Aí você vai, por exemplo, estávamos aqui agora com o Davi e o Pedro, a família toda, né, os bebezinhos, e André e Raquel vão criá-los. Então André, fala aí para o André, né André? Falei, quando você pegar aquele bebezinho no colo, vai virar uma chave na sua mente e você vai começar a compreender mais como é o amor de Deus pelas nossas vidas. Fui visitar ele, ela está fazendo assim, fui visitar ele e falou, cara, aquilo aconteceu. É algo magnífico, sobrenatural. Quando eu falei para ele lá atrás, ele tinha uma imagem, uma visão. Agora a coisa é concreta, não é verdade? E assim vai, em tudo na nossa vida. Então nós precisamos exercer a nossa fé, aprendendo pela palavra de Deus, nos ver em cada uma das áreas que temos fragilidades, nos ver da forma correta, agindo com mansidão, com domínio próprio, agindo, nos inclinando para o Espírito, sendo pessoas mais espirituais, pessoas orando mais. Se visualize 9 horas da noite, sexta-feira, orando aqui. Eu fiquei feliz aqui, que tinha muita gente sexta-feira aqui, tinha mais gente ainda, glória a Deus. Tem irmãos e irmãs crescendo no entendimento das coisas espirituais. É a reunião mais importante da igreja, é o momento da oração. Terça-feira à tarde, 3 horas, oração das mulheres. Aqui, mulheres também crescendo em número e intensidade, milagres acontecendo, sobrenatural acontecendo. É isso. Mas nós temos que vencer a preguiça, crescer em domínio próprio, vencer também outras coisas que colocamos como
prioridades, e nós temos que colocar então o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas são acrescentadas. Então, faça a imagem correta de como você tem que ser em cada uma das áreas. Aquela área de dificuldade lá, que você sente que você está quase cedendo, ou talvez já até cedeu, como que deve ser a sua ação, os seus pensamentos e as suas palavras nos parâmetros da palavra de Deus. Fique atento. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, essa fé, ela vai transformar você. Essa fé, ela vai ser materializada mediante a palavra de Cristo crescendo em você. E eu percebo muitas pessoas resvalando em pequenas atitudes. Sabe por quê? Porque nem se lembram. Às vezes até leram, até sabem, mas nem se lembram do que a palavra de Deus diz. Aí perde uma grande oportunidade de crescer em fé. Na verdade, em algumas pequenas situações, dão lugar ao diabo, como diz lá em Tiago. E aí, às vezes fica nadando e morre na praia em algumas áreas. Por quê? Por conta dessa brecha que existe. Mas hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. E nos relacionamentos, esses mesmos parâmetros da palavra, eles guiam também os nossos relacionamentos, nos impulsionam na direção da humildade, das transformações de caráter, nos direcionam também no relacionamento com os familiares, com os parentes, com as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus precisa ser a norteadora das nossas ações. Como que nós vamos reagir a uma situação de ofensa? Como que você vai reagir numa situação de decepção? E quando essas coisas acontecem, a pessoa não lembra de como ela tem que agir. Ela lembra da ofensa, da mágoa, da decepção. E ela fica com essa imagem mental ali. Ela se vê injustiçada, traída, machucada, mas não vê como é que ela tem que agir. Aí é que está. Então você precisa formar a imagem mental correta da sua ação, de como que você deveria pensar, e você falar assim: Senhor, me ajuda, porque eu não estou no caminho certo, eu não estou no parâmetro certo, eu quero crescer, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ser desse jeito aqui que eu estou vendo no mundo espiritual, que a tua palavra me ensina. Aí você vai se aproximando de Deus. Aí, gente, o mundo espiritual, os céus espirituais se abrem sobre nós. E muitas vezes nós não conseguimos avançar em algumas áreas da nossa vida, porque em outra área nós estamos dando brecha. E nós não conseguimos materializar a nossa fé, até porque essa fé não está bem alimentada dentro de nós. Essa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Eu vou dar uma palavra como pastor seu aqui. Tome isso em nome de Jesus como prioridade a leitura da palavra. Pegue essa oportunidade da jornada para a gente poder então trazer as coisas do invisível para o visível. Se você aprende a declarar a palavra, se você aprende a viver pela palavra, se você vai crescendo em aprender a pensar na palavra, como a palavra orienta, como ela ensina, cada vez mais, em cada atitude, em cada ação, conforme você vai avançando, tem umas áreas que são mais fáceis, tem outras que são bem difíceis, mas o importante é você estar crescendo em cada uma delas. Isso está bem claro, cada vez mais claro para você, e Deus vai te trazendo iluminação no teu entendimento. Tem coisas que Ele não vai revelar agora, tem coisa que vai ser para um outro momento, e vai ser sempre assim. O importante é você focar nisso, em ter uma clareza de qual é a imagem correta que você precisa ter na sua mente em cada uma dessas áreas. Em que direção você está indo? A carne vai te afastar. Você quer ser uma pessoa carnal ou espiritual? 12,7% quer ser espiritual. Vou perguntar de novo, vou dar mais uma chance. Você quer ser uma pessoa carnal ou espiritual? Opa, 99,9% quer ser espiritual. Então, se incline para as coisas do Espírito. Romanos 8, de 5 a 7 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja,
Mas quem, de acordo com o Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é mentalidade do Espírito? Você pensar a palavra. Você fazer a imagem mental correta em cada área da sua vida, em cada uma dessas situações, conforme o que a palavra ensina, conforme a direção do Espírito de Deus. E se essa mentalidade, ela permeia os seus pensamentos, aí então você vai aprender cada vez mais a se inclinar para as coisas do Espírito, a você pensar conforme o Espírito, a você ver, liberar com que o Espírito de Deus haja nas várias situações. Aí os milagres começam a acontecer, porque você que abre o caminho para Deus agir. Existe uma parceria entre você e Deus em todas as coisas. Deus escolheu assim. A parte sobrenatural é de Deus, a parte natural é sua. E o que nós estamos fazendo aqui nessa mensagem é aprender um pouquinho mais a ligar a nossa parte com a parte de Deus, que é a fé. E é maravilhoso demais. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, diga assim, em nome de Jesus, eu crescerei na mentalidade do Espírito e viverei cada dia mais vida e paz. E nas circunstâncias gerais, como é que você age relacionado aos sonhos que você tem? Como é que você age colocando a fé em prática no seu relacionamento familiar? Vamos lá, jovens, qual é a imagem mental que você projeta com relação ao seu casamento? Maridos, qual é a imagem mental que você projeta em você como marido? Talvez você faça bastante imagem mental com relação à sua esposa. Eu queria que ela fosse assim, 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 mas e você? Qual é a imagem mental que você faz sobre você? Na vida profissional, onde é que você quer chegar? Qual é a imagem mental que você faz sobre a sua vida profissional? Sobre a sua vida financeira? Qual é a projeção que você tem? Aonde você quer chegar? Para onde a palavra de Deus está te guiando? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Hoje é dia para instigar você. Hoje é dia para mexer em áreas da sua vida que Deus quer te levar a uma prática através de uma nova dimensão, vivendo o sobrenatural. Talvez tem várias coisas que estão na sua mente que são muito inferiores àquilo que Deus está projetando para você, ou muito diferentes. A questão é, qual é a motivação do teu coração, qual é o propósito que existe aí dentro. Deus está vendo o mais profundo do coração. Você tem um sonho projetado para atingir um prazer seu, Qual o objetivo que você tem com esse sonho? Qual o objetivo que você tem com relação à família? Você quer casar para quê? Quantos jovens querem casar aqui? Diga eu! O pessoal está devagar no gatilho, hein? Não precisa mais falar sobre casamento, não. Para os jovens. Quantos pais aqui querem ser pais excelentes? Então, mês que vem vai ter o Pais que se importam, vai ter um seminário para isso. Amém? Vai ser uma mesa redonda, vamos bater um papo aqui profundo. Mês que vem, pais que se importam. Que tem um monte de pai que não se importa. Mas aqueles que se importam, vamos lá. Vamos conversar. Vamos tratar profundamente de alguns assuntos, mediante o que a palavra de Deus nos ensina. Qual o projeto que você tem para o seu filho? Já falei isso aqui várias vezes. Eu, pensando mediante a palavra de Deus, antes do meu filho nascer, eu já projetava ele uma coisa. Eu quero que ele seja homem de Deus. Ponto. Tendo isso, vai ser tudo tranquilo. As vitórias são certas. Que eu não quero que meu filho seja influenciado pelo mundo.
seja envolvido pelos padrões desse mundo e vai sofrer. Vai sofrer, vai achar que está certo e vai cavar covas para ele mesmo sem saber. Então, projetando isso, vendo a minha filha, o meu filho, lá na frente, eu já vi o que está acontecendo hoje com a minha filha. Ela era pequenininha, cabelo encaixeado, papai, então. Eu via ela como uma mulher de Deus. Mulher de Deus. A guerra foi grande, mas a gente via. Mulher de Deus, exercendo a fé. E aí preparando o ambiente, o que a gente precisava fazer como pai, como mãe, que renúncias que nós devíamos ter, tudo mediante a palavra de Deus. A imagem mental, mulher de Deus, mulher de Deus. E aí Deus vai dando o norte para cada uma das etapas da vida. Para a primeira infância, para a segunda infância, para a pré-adolescência, para a adolescência ali, para a juventude, para a época de preparar para o casamento e tudo mais. Casou, agora é esposa, é mãe. Eu quero ser o melhor avô do mundo. Já vejo. O Azaf grande, vai ser maior do que eu, vai ser maior do que o pai dele. Quem sabe vai jogar um futebol, mas se não jogar está tudo certo. Quero ele como homem de Deus. Se eu puder fazer como avô para cooperar, vou fazer. Vou falar, vou ensinar para ajudar o papai e a mamãe. São os meus filhos. Que imagem mental você faz em cada uma das áreas? O que você tem projetado? Porque o que você vai trazer para o visível vai ser aquilo que você está vendo no invisível. Porque a fé é a certeza daquilo que você está esperando. Então, o que você está esperando aí no seu campo da mentalidade? O que você está projetando? Como é você agindo? Essa imagem precisa ser bem objetiva e bem definida. E quando eu falei aqui que eu quero ver o meu filho como homem de Deus, quando você pensa lá em você ter a sua vida financeira resolvida, para você se entregar mais para Deus, quando você vê que você quer ser um excelente profissional, mas com tempo para servir a Deus, quando você olha que você quer ter um casamento abençoado, você não quer ser feliz, você quer fazer a tua esposa, teu marido feliz, você quer ter uma família abençoada, um ambiente agradável, você vai fazendo as projeções do que você precisa fazer, de como você deve ser, o que precisa mudar nas suas palavras, o que você precisa mudar nas suas reações, para que você então, passo a passo, de tempo em tempo, possa vencer cada etapa da vida, os obstáculos, as objeções, porque se você não tiver a imagem mental bem formada, você desiste no meio do caminho, você se perde, se desvia, e tem vários que estão nessa condição, desviaram meio grau, 1 grau, 2 graus da rota, e meio grauzinho que desvia, não chega no final. E é isso que Deus quer fazer essa noite, que você possa tomar uma decisão de optar, não pela forma como você acha que é certo, mas a forma como Ele já tem preparado para você a melhor coisa do mundo. Eu fazia uma imagem mental. Eu nasci jogando futebol, olha só. Aí, desde a infância e tal, e desde os 12 anos de idade, no clube. Lá no melhor clube do Brasil, Vasco. E... olha lá, hein? Fala diferente. E aí, eu tô falando sobre fé, gente. Tô falando sobre fé. Percebeu? Captou? As coisas que eu ainda não estou vendo, né? Mas elas já existem. E eu comecei lá, e eu me via jogador de futebol profissional. Eu tracei aquilo. Chegou num tempo que eu conheci Jesus. Aquele sonho de ser jogador de futebol continuava. Só que aí eu entendi, Senhor, eu quero o que é melhor, o que Tu tens de melhor para mim. Eu penso desse jeito. Por quê? Porque na verdade, preste atenção, a minha motivação não era o ser jogador de futebol. Eu queria ser o melhor naquilo que eu pensava que Deus tinha para mim, no talento, na habilidade. E eu queria crescer financeiramente, queria romper financeiramente.
E aí, conhecendo a Jesus, eu entendi, opa, tem planos maiores de Deus. Então, se o Senhor quiser que eu seja jogador de futebol, beleza, que eu continue, né? E eu me converti já depois como profissional. E aí, eu entendi, Senhor, o que tu tens para mim? Porque eu quero estar completamente contigo. Se é no campo do futebol, se é no meio do esporte, show de bola. Porque eu entendi que a minha vida pertence a Ti. E eu quero sim romper financeiramente, eu quero comprar um apartamento, eu quero construir, né, o meu pé de meia, para que eu sirva ao Senhor. Mas que direção que o Senhor quer? E eu comecei a fazer a imagem mental como? Eu, no meio do futebol, de alguma forma, ainda como jogador, falando da palavra de Deus, tudo mais e tal. Só que qual é a motivação principal do meu coração? Servir a Deus, estar com Ele, nos caminhos que Ele tem. Aí Ele foi me mostrando, Serginho, tem outras coisas aqui. Senhor, mas poxa, foi isso, o Senhor que me deu essa habilidade e tal, e agora? Né? Não, eu tenho algo muito maior. Aquelas coisas que você anseia em você ser bem sucedido naquilo que você faz, em você ter as suas necessidades materiais supridas, em você ter uma família abençoada, um casamento abençoado, você depois gerar filhos abençoados. Coloca primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino, ele falou, né? E a sua justiça, e essas coisas todas vão ser acrescentadas. Só que de repente não do jeito que você está pensando. Só confia em mim. E sabe o que eu fiz? Eu me joguei por inteiro. Porque a imagem mental que começou a ser formada na minha mente foi o seguinte: eu via eu como homem de Deus, eu como marido fazendo a minha esposa feliz, eu como pai criando bem a minha filha, eu cumprindo a minha missão na terra como Deus quisesse que eu cumprisse. E se fosse no esporte, amém. Se não fosse, também amém. Eu comecei a fazer essa imagem mental. Aí eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava antes. E comecei a ouvir de Deus aquilo que eu não ouvia antes. E os pensamentos de Deus são maiores que os meus, e os caminhos de Deus são maiores que os meus, começaram a ser revelados, passo a passo. E aí aquilo que realmente era o desejo do meu coração, na área profissional, na área familiar, começaram a se concretizar. Então, qual é a imagem mental que hoje está na sua mente, nos seus pensamentos, no campo invisível sobre cada uma das suas áreas? Isso tudo precisa ser ajustado, meu irmão, minha irmã, precisa haver um ajuste, um alinhamento com o céu. Deus falou isso para mim agora de tarde. Fala para eles, vocês precisam alinhar a imagem mental de vocês, os pensamentos, com o reino dos céus. Porque Ele quer que você experimente de todas as recompensas que Ele, como Pai bondoso, tem para você. Ele não quer ver você sofrendo. Deus não é aquele que, vai lá, sofre. Não. Ele quer ver a missão pela qual Ele trouxe você ao mundo sendo vivida do jeito certo, no tempo certo e da forma certa. Qual é a próxima conquista, o próximo passo? Em nome de Jesus, isso vai ser, nessas próximas semanas, isso vai ser desatado em você cada vez mais. Hoje é um pontapé, hoje é um início. Você vai pensar sobre isso a semana inteira. Você vai perceber que na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, o Espírito Santo vai lembrar você qual é a imagem mental que você deve ter dessa área, filho. Como é que você deve se visualizar em tal área, ali na família, na sua vida profissional. Será que é isso que eu quero para você? Vem buscar. A resposta já está liberada no céu. Aquela resposta que você está procurando, ela já está no campo invisível, já está liberada. Você precisa aprender a trazer do céu para a terra. Estou com vontade de falar o resto, mas eu não vou, porque é para o domingo que vem. Eu tenho que ficar nisso aqui. Tem só o segundo ponto. Você precisa firmar a imagem mental correta e você precisa confiar cegamente. Cegamente. Aí eu vou entrar num assunto que é muito complicado para nós. Porque se a fé, deixa lá Mateusão, versículo 1.
Se a fé, ela é a certeza, quem aqui crê que Deus é poderoso? Diga amém. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você confia que Deus é poderoso, por que muitas vezes você quer ficar no controle? Por que muitas vezes você quer fazer do seu jeito? Tem coisas que você sabe que são o correto a fazer e você não faz. Sabe por quê? Porque tem algumas objeções no teu coração. Quem não confia totalmente não prova mais de Deus. Fé é certeza, é confiança. A palavra fé no hebraico é confiança. Então, por exemplo, vou contar uma outra minha. Larguei tudo. Meu primo aqui é testemunha. A gente foi criado junto. Larguei tudo. Deixei para trás família, escolinhas de futebol que eu tinha lá. Aí depois larguei a carreira profissional. Deixei faculdade federal. Deixei tudo. Amigos para trás. Porque eu sabia que Deus tinha algo. Eu confiei cegamente. Mas vamos aliviar o negócio. Vamos aliviar. Nas finanças, como é que é nas finanças? Você confia 100% que Deus supre? Mas por que então em pequenas coisas? Por que é tão difícil confiar em deixar Deus ser o verdadeiro dono das suas finanças? Porque essa é uma das áreas mais difíceis. A área do bolso. Sabe por quê? Porque a gente não confia completamente. Aí é que está. Por isso que Deus não vem de forma sobrenatural. Porque a gente prende, a gente segura, a gente retém. A semente que é para a gente semear, a gente come. A gente não, eu não, em nome de Jesus. Tem pessoas que comem a semente que é para semear. E aí não colhe. Deus quer ser o teu Senhor também nessa área. Por que você não tem paciência para esperar? É confiança completa, calma. Fé é trazer o invisível ao visível, e isso vai acontecer na manifestação do poder de Deus. Faça aquilo que é da sua alçada fazer, mas tenha convicção, a certeza de que Deus está agindo. Você leu Gênesis essa semana? Estava lá. José tinha uma imagem mental, que é do governo, ele ia governar, porque Deus deu um sonho para ele. Abraão tinha uma imagem mental formada, nova terra, gerações. Deus foi falando para ele, foi aumentando, trazendo novas revelações dessa caminhada passo a passo. E ele foi lá confiando, a ponto de chegar lá e, então, Abraão, pega o teu filhão aí, filho da promessa. Já tinha acontecido muita coisa. Leva lá para cima e sacrifica teu filho, vai. Pega lá, vai. E ele foi. Confiança cega em Deus. Eu pergunto para você, se Deus chegasse para você e falasse hoje assim: larga tudo e vai para a China pregar o evangelho. Sem ninguém, não leva nem roupa. Estou falando aqui um exemplo bem radical mesmo. Você faria? Se Deus chegasse para você e audivelmente falasse para você, aí que está. De repente agora você fala, eu faria, mas não sei se você faria. Porque Deus já falou algumas coisas tão pequenas no dia a dia e você fez. Você confiou totalmente nele. Então é uma provocação nessa noite. Para quê? Para que você fique indignado. Em nome de Jesus, vai haver uma transformação no seu pensamento hoje, porque a gente cresce na presença de Deus, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Visualize o que a palavra de Deus diz. Confie cegamente no poder de Deus. Tenha paciência para esperar o tempo oportuno, não crie atalhos. Você leu lá na Bíblia essa semana? A Sara colocando atalho. Vem lá, vai com a minha serva, porque eu não gero filho e tal. E atalho que depois deu problema. Jacó, a mesma coisa. Qual o problema na vida de Jacó? Se você leu essa semana.
Não coloca atalho não, confie cegamente no Senhor. Se você estreitar o seu foco, se você concentrar a sua energia em se alimentar da palavra, ser alimentado na sua fé, para que você possa visualizar na sua atitude pessoal, no relacionamento com as pessoas e nos projetos, na missão de vida que você tem, alinhar tudo isso com a palavra, você estará criando uma ponte entre você e o reino dos céus e vai, passo a passo, aprendendo a trazer do céu, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Qual é a tua vontade no céu? Ter uma ponte criada por meio da fé, da palavra, visualizando que a palavra diz: Senhor, está difícil, nessa área aqui eu não consigo me ver assim, mas você vai querer, vai continuar, vai perseverar. E você vai orar, aí o Espírito Santo vai ajudar você no que você não consegue. O Espírito Santo vai abrir portas aonde não tem. Ele vai criar situações, vai usar pessoas. Aí o mistério começa a acontecer. E é isso que Deus quer para você, que você experimente cada vez mais desse mistério, dessa presença, desse mover, que seja instaurado no teu coração nessa noite, esse desejo, esse anseio por viver no nível da fé. Uma vez o Espírito Santo falou para mim: viva no nível da fé que você vai ser feliz. E eu até botei no meu, não era perfil que falava antigamente, não é MSN, oh Jesus, o jovem não sabe o que é isso. Eu botei no meu MSN lá: viver no nível da fé para ser feliz. Quem aqui já botou lá no MSN? Ô Jurássicos, igual eu. Eu botei lá e eu declarava aquilo: viver no nível da fé para ser feliz, viver no nível da fé, nível da fé. O que é viver no nível da fé? Ah, é a palavra, eu preciso pensar a palavra, declarar a palavra. E vem aí o resto para a semana que vem. Vem o pessoal da música aqui, por favor. Entregue os teus recursos completamente a Deus. E com relação ao que Deus faz, para a gente terminar aqui nessa noite. A maior dificuldade é quando nós temos que esperar Deus agir. A maior dificuldade é quando as coisas não acontecem do nosso jeito. A maior dificuldade nossa que eu vejo é quando as coisas parecem que não estão acontecendo. E a gente não sabe quando vai acontecer. A gente não sabe quando que aquela pessoa que a gente ama vai se entregar para Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes eu orei pelos meus primos? Pensa no final de semana que eu estou faceiro, é esse. A maioria dos irmãos aí já sabe. Batizei meu primo ontem. Veio do Rio de Janeiro aqui para eu batizar ele. E eu falava para Deus assim: Senhor, eu orava aqui, né? Algumas vezes eu chorei, porque são pessoas que eu amo, cresceram comigo. Eu falei: Senhor, não estou lá, estou a 1.100 quilômetros de distância. Eu ficava visualizando eles convertidos, de algum jeito eu visualizava. Eu falei: meu Deus, Senhor, move as circunstâncias, move pessoas, envia anjos, Senhor, que eu não posso fazer nada. E orando, intercedia e tudo mais. Aí de repente eu recebo um áudio que me acabou comigo. Foi no dia do Conexão Conjugal. Aí meu primo falando: ô, quero ser batizado, quero que você me batize, estou indo para aí. Aconteceu! Eu não sei como. Vou conversando e vou pegando as pontinhas ali, vou unindo. E Deus foi agindo, e a gente aqui orando. E olha que assim, ó, vou ser muito sincero, não vou aqui dar uma de super espiritual. Orei várias vezes, mas não fiquei orando sempre, a vida inteira. Orei várias, lembrei e orava, orar pela minha família, meus parentes. E só que é o seguinte, tem coisa que não está na nossa alçada, tem coisa que não está na tua alçada. Então, deixa eu te falar uma coisa: não deixe a decepção, não deixe com que as coisas que não estão acontecendo do seu jeito venham te esmorecer na fé. Não, continue orando, continue perseverando, continue vendo, fazendo a imagem mental correta, conforme o que a palavra diz. Faça a coisa certa, faça a sua parte. Não deixe com que a frustração tome conta e você pare: eu já oro um tempão, então não, retome, não desista, projete o crescimento,
Visualize você vencendo essa dificuldade. Visualize aquela pessoa amada lá, encontrando Deus, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Visualize seu casamento crescendo. Teu marido está uma nhaca. Continue intercedendo, orando, faça a sua parte. Visualize, declare, continue. Teus filhos estão meia boca. Continue, ore, interceda, haja, faça a sua parte. Deixa Deus fazer a dele. Fique tranquilo. Ah, mas Deus não fez. E daí, continue, porque é o seguinte, você tem duas escolhas, preste atenção, ou você se entrega e não experimenta mesmo, 100% de chance de você não experimentar nada, ou você continue pela fé, visualizando, insistindo, crendo, tendo a certeza, porque as tuas probabilidades aumentam muito. Se você parar, você vai ficar triste, decepcionado, não vai conseguir. E se você continuar, mesmo que você não veja com seus olhos, mas continue. Por quê? Porque essa fé vai continuar te alimentando, te fortalecendo, te dando energia, vai continuar te levando para frente. E você, por meio da fé, você experimentando o sobrenatural de Deus. Tem variáveis. As pessoas têm as suas decisões e Deus respeita, Deus faz as coisas dele. José, você acha que a prisão de José, quando a mulher do Potifar falou que ele tinha tentado violentar ela, você acha que aquela prisão lá era uma coisa ruim? Aquela prisão lá era Deus preparando o território para que aquela visão que ele tinha dado para José se concretizar logo ali na frente. Porque ali seria ponto de contato entre José e o servo do governador. Ali foi ponto de contato. Demorou um tempo. José poderia, vida, azar, eu estou tão certinho, mas agora, tá vendo aí? Olha só, eu estou sendo íntegro. Eu não quis me deitar com a mulher do meu chefe, do chefe da guarda, do Potifar. Olha só o que me acontece. Ele poderia pensar assim, mas não, ele estava lá focado, vai acontecer. Não sei como, mas vai. Não sei quando, mas vai. Então, continue alimentando a sua fé. Faça a sua parte que Deus faz a dele, de um jeito ou de outro. Não é no seu tempo, não é no seu modo. O que nos cabe é o quê? Confiar, crer, faça a imagem mental correta. Confie cegamente no Senhor, que Ele supre as necessidades. Mas se eu tirar aqui e eu entregar aquela parte do meu dinheiro, eu não vou ter o dinheiro para pagar aquela conta. Afinal de contas, a gente cria um argumento. Não, é que eu tenho que dar bom exemplo, bom testemunho. Aí você quebra um princípio. Aí você segura as tuas finanças. Aí você não entrega. Aí sabe o que acontece? Aí Deus não age, porque você não está confiando. Agora, você entrega. Aí sabe o que acontece? Você experimenta o sobrenatural. Eu vivi isso muito, várias vezes, de ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então, se jogue cegamente, se entregue, confesse o seu pecado lá para o seu discipulador, para de ficar se escondendo, se visualize da forma certa e use todos os recursos para você poder crescer, para você poder avançar, para você poder experimentar o melhor de Deus. Os milagres não são o teu papel, são o papel de Deus. O teu é crer e praticar confiança. Amém? Vou pedir para você ficar de pé. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos um pouco. Nessa área que você está pensando aí que precisa romper em fé, visualize, faça a imagem mental correta. E eu quero pedir para você, logo em seguida, olhos fechados, você está vendo a coisa certa acontecendo? Você agindo da forma certa? Veja agora o resultado final, aquilo que você espera acontecer. Se veja lá na frente já, não a dor do seu esforço, mas já veja o resultado